Obrigado a você que acompanha as redes sociais do Jornal Tribuna, TV Tribuna, município de Salgado Filho, ao lado do prefeito Vomar Duarte, também vice-prefeito Nilmar Rec, falarmos de eleição 2024. Projeto Voto Não Tem Preço, Tem Consequências. Eleições municipais 2024 em 6 de outubro. Desde 2008, o projeto vem sendo desenvolvido pelo Jornal Tribuna, Diário e TV Tribuna. E tem por finalidade fortalecer a democracia e a transparência, oportunizar ao candidato expor suas ideias, que é o caso aqui do município de Salgado Filho, com o candidato a prefeito, a reeleição, professor Vomar Duarte, também com o candidato a vice-prefeito, também em reeleição, Nilmar Rec, falarmos desse momento importante. Apresentação, prefeito, por gentileza, a trajetória, né, prefeito? Falarmos desde o início da vida pública. Uma saudação especial ao nosso vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, juntamente conosco, no pleito deste ano. A você que nos acompanha através da TV Tribuna, você, Edivaldo. E cumprimentamos aqui de uma forma muito respeitosa a todos os que nos acompanham. Inicio parabenizando esta iniciativa do Jornal e TV Tribuna, à medida em que dá a oportunidade ao cidadão ouvir as propostas dos candidatos e muito bem elencado o tema, né? Voto não tem preço, voto tem consequência. Então, desta forma, a gente consegue levar uma reflexão para o cidadão da importância, da consciência de realmente ter um voto consciente. E falando então do professor Vomar, muitos e a sociedade salgadense inteira me conhece, nós temos uma trajetória intensa aqui no município. Nascemos em Salgado Filho, hoje com 48 anos, né? Sou casado, pai de 3 filhos, do Bruno, da Isadora, do Rafael, casado com a professora Edna. E a nossa vida pública, ela iniciou desde muito cedo, né? Com grandes envolvimentos na comunidade, lá na comunidade do Arrozal, onde nasci, a qual tenho muito orgulho. Envolvimento na comunidade, Grêmio Estudantil, Pastoral da Juventude e tantos outros movimentos, né, sociais, da sociedade civil propriamente dita. E entramos na vida política, né, com a eleição para vereador, já lá no ano de 2000, aliás, com 23 anos de idade, né, disputamos a primeira eleição, fomos eleitos por 4 mandatos consecutivos, né. Então, estivemos no Legislativo Municipal. Destes 4 mandatos, 3 deles na companhia do nosso vice-prefeito e candidato Nilmar Rec também. E sempre pautamos, né, a nossa vida pública no Legislativo Municipal, muito voltada ao contato com as pessoas, né? O diálogo constante com as pessoas, com as entidades, visitando as famílias, sempre foi uma característica muito forte do professor Vomar. E buscando sempre, né, a fiscalização correta dos recursos públicos, fazendo as indicações, apresentando ideias, sugestões para todas as áreas do município. Em 2016, tivemos uma experiência, disputamos a eleição municipal para o cargo de prefeito, né, juntamente com Edson Capelin na chapa de vice-prefeito. Foi uma experiência, eu diria assim, magnífica, onde a gente teve a oportunidade de apresentar os nossos projetos. Não obtivemos o êxito naquela eleição, mas tivemos 4 anos após aquele pleito eleitoral para fortalecer ainda mais as nossas ideias, solidificar os nossos projetos e ampliar a nossa base política também. E aí então, em 2020, né, juntamente com um grande time de candidatos a vereadores, lideranças, partidos políticos, a sociedade e na companhia então do nosso vice-prefeito Nilmar, fomos consagrados nas urnas com aproximadamente 73% da aprovação dos eleitores do nosso município para o cargo de prefeito. E aqui estamos então finalizando, né, praticamente finalizando este primeiro momento frente ao Executivo Municipal com muita alegria, com muita satisfação e com uma sensação realmente de tranquilidade, porque o nosso projeto que foi apresentado para a comunidade salgadense, ele foi se desenvolvendo a cada dia, em todas as áreas, e aí então a população poder testemunhar a concretização das nossas propostas.
Obrigado, Vomar. Nilmar, apresentação também, né, Nilmar? Aí também, na vida pública, fica à vontade. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da TV Tribuna, Jornal Tribuna, ao nosso prefeito e candidato à reeleição, Vomar Duarte. Enfim, todos os nossos ouvintes de casa aí. Parabenizar também pela iniciativa, né, de estar promovendo essa apresentação, essa explanação dos projetos, né. Acho que é de suma importância esse pleito eleitoral, onde que se destaca a festa da democracia, né, onde a população tem a oportunidade, através do voto, tá decidindo o futuro do nosso município, assim como de todos os municípios do Brasil afora, onde que engrandece a questão eleitoral. Então, gostaria de começar me apresentando, né, a toda a população. Todos já me conhecem, mas algumas pessoas ainda não. Mas faço questão de me identificar. Sou Nilmar Francisco Orec, né, atual vice-prefeito do município de Salgado Filho e candidato à reeleição. Sou casado, né, com a Vanessa Batista Orec, pai de 3 filhos, né, a Laura, a Heloísa e o Felipe. Né? Então, acho que desde muito jovem, na verdade, sempre tive uma vida ativa na questão da comunidade, né? E com isso fui convidado a entrar na vida política. Primeiro fazer uma filiação partidária, depois fui convidado a concorrer de candidato a vereador. E lá no ano de 2004 eu fui candidato a vereador pela primeira vez, né? Com 22 anos, fui eleito vereador. E daí depois foi mais 2 eleições, no final 3 mandatos de vereadores, né? Conforme o nosso prefeito também colocou, tive a oportunidade de, junto com ele, estar trabalhando com ele na Câmara de Vereador, né? E no ano de 2020 tivemos a oportunidade de, juntamente com ele, formar a chapa, né? E a gente se dedicar, na verdade, na frente do executivo da administração municipal com o cargo de vice-prefeito. Né? Então, na ocasião da vice-prefeito, acho que estive ativamente assumi o cargo de vice, fui diariamente cumprindo horário, participando diariamente das ações da administração. Muitos da população me conhecia até por o fato de eu estar sempre como vereador, mas também fazendo minha parte aqui na questão do comércio, da família. A gente mexe com a vida inteira com o comércio de automóveis, mas nos últimos 4 anos, né, a gente se dedicou integralmente à questão de vice-prefeito e cumprindo uma carga horária, atendendo juntamente com todos os secretários e o prefeito a toda a nossa população. Então a gente fica feliz desse período, ter feito esse desafio, ter encarado esse desafio e seguido a risca, né, podendo implantar os nossos projetos em benefício da nossa população. Obrigado, Nilmar. Prefeito Nilmar, né, de vocês aí, como se definiu a escolha, né, para o pleito de 2024? Então, Edivaldo, nós temos um projeto, como falamos já no início, na nossa primeira intervenção aqui. Foi um projeto que ele foi construído, né, por muitas lideranças, e aí ele foi sendo colocado em prática e com certeza avaliado, Edivaldo, pela comunidade salgadense, pelas nossas lideranças, pelos nossos partidos políticos. E por que então que o Vomar é o candidato a prefeito e o Nilmar é o candidato a vice-prefeito? Primeiro, tem que ter princípios comuns, né? Então, tanto o Vomar como o vice-prefeito Nilmar, e depois ele vai complementar com certeza nesta direção, a gente tem como pauta sempre o bem comum da população, e que todos os recursos que a gente busca e que todos os recursos que o município dispõe do caixa do município, eles têm que ser otimizados, utilizados para atender a população de maneira geral em todas as áreas. E a característica, então, do vice-prefeito, ela vem de encontro com esta filosofia, com esta linha de trabalho, né? Então, mantemos esta dupla por, digamos assim, decisão unânime dos 3 partidos políticos que compõem a nossa coligação, o PSD, o União Brasil e o PL, e também o apoio de outros partidos que não estão de forma oficial na nossa coligação, os 19 candidatos a vereadores, os nossos secretários,
mas principalmente nós ouvimos muito da comunidade a indagação da importância que tinha desta mesma dupla continuar este trabalho. Então, o prefeito tem sim a sua responsabilidade, tem que ter a visão macro da administração como um todo, mas ao lado do prefeito tem que ter o vice-prefeito atuante, conhecedor de todas as ações da administração, e o nosso vice, ele fez muito bem este papel, né? Atuou muito diariamente, dioturnamente, eu diria, fazendo o elo de ligação entre os secretários, o executivo propriamente, o contato com o legislativo municipal, o contato com as pessoas, né? Então, tudo isso deu credibilidade para que a gente pudesse manter, né, esta dupla com a intenção de mais 4 anos dar continuidade a este projeto pelo nosso município. E é uma fala que a gente sempre diz, e as pessoas até nos falam, em time que está ganhando não se mexe. Então você tem ali 2 atletas, né, cuidando cada um da sua função, mas de uma forma coesa, harmoniosa, não tem por que mexer nesta dupla, né? Então é por isso que a nossa majoritária, professor Volmar para prefeito, Nilmar Reck para vice-prefeito, se manteve e assim continuará. Nilmar. Acho que nesse princípio, né, conforme o prefeito bem relatou, né, tipo, a equipe, o grupo político, né, e o apoio popular, né, buscou que a gente sugeriu, na verdade, que a gente e pediu também muitas pessoas que a gente continuasse, né, nesse mesmo cargo e que quando tivesse à disposição da população, até porque o município avançou muito nos últimos 4 anos, né, e o projeto precisa continuar. Prefeito, nominato dos vereadores, né? Se o senhor puder passar nome por nome aí, por gentileza, fica à vontade, prefeito. Então, é importante a gente iniciar esta etapa da nossa conversa aqui com a população, agradecendo, Edivaldo, em nome nosso, do prefeito, do vice-prefeito, a todas essas lideranças, né, que colocaram o seu nome à disposição para continuar, né, darmos continuidade a este processo de um projeto inovador, de resultado positivo no nosso município. Nós temos aqui uma nominata com 19 nomes, né? São 2 chapas, né? Individualmente, uma do partido do União Brasil e a outra do partido do PL. Mas além desses 9 candidatos que nós temos hoje registrados oficialmente, nós tínhamos e temos muitas outras lideranças das nossas comunidades, mesmo aqui da cidade, que também tinham colocado os seus nomes à disposição. E nós agradecemos imensamente a cada um deles que, por questão da própria legislação e ter um número máximo de candidatos em cada chapa, transferiram o seu projeto para o futuro, mas junto conosco e junto com esta nominata estão na caminhada. Então nós temos aqui o Marcelo Barilli, candidato à reeleição, o Alveneir Lusa, o Muruga, popular Muruga, né, também candidato a vereador, o Mirko Jung, ali da linha Concórdia, candidato a vereador, o Luan dos Santos, a Franciele, a Paula Capelin, o Adair Sugari, que já exerceu a função de vereador, candidato à reeleição, o Alceu Eiman, a Patrícia Carniel, e vou passar para o Nilmar, o nosso vice-prefeito, para falar então a nominata do União Brasil. Então, daí temos também mais uma outra chapa, né, que é a chapa do União Brasil, onde a gente agradece também todos, aproveita a oportunidade de agradecer a todos esses candidatos, né, tanto da chapa do PL quanto a chapa do União Brasil, que vem junto com nós aqui solidificando cada vez mais o nosso grupo político, né, e dando suporte de pessoas, né, que são nossos cabos eleitorais e ao mesmo tempo de opiniões, né, que é uma questão democrática e que venha fomentando cada vez mais ideias, que são também no União Brasil faz parte o Alcimar Duarte, o Preto Panceira, o Pisca, né, o Valdecir Geladeira, o Jean Zevete, a Jussara, o Val Mirek, a Miriam Militz e o José Favareto e a Miriane Batiste. Então a gente
Eles são mais uma nominata de vereadores aí que fazem parte do União Brasil e que completam a nossa chapa. Obrigado, professor Vomar. Obrigado, Nilmar. Se eleitos, ou melhor, reeleitos, quais os projetos, prefeito, futuros aí para o Salgado Filho? Olha, Edivaldo, a gente tem assim muita tranquilidade, eu diria assim que a gente fala sobre projetos de uma forma muito serena, muito tranquila e muito feliz. Porque o nosso plano de governo para a gestão em que estamos neste momento, ele foi, como falamos no início, fruto de uma discussão coletiva, né? E ali a gente procurou contemplar ideias, planos, metas, ações que fossem exequíveis e possível de nós concretizarmos. Então, num processo político, e quando a gente retoma aqui a ideia do voto não tem preço e tem consequência, é importante que o eleitor se foque em propostas que sejam dentro da realidade daquele município. Por que eu falo isso? Porque não adianta nós colocarmos, por exemplo, uma proposta que seja para uma cidade, um município de um porte de 200 mil habitantes e sem considerar que o nosso município é um município de 4.200 habitantes. Então eu faço menção ao projeto em execução para dizer que praticamente todas as ideias que nós colocamos, que nós levantamos no plano de governo, que para nós o plano de governo, né, Nilmar, é um documento que inclusive ele vai para a página da Justiça Eleitoral na hora do registro da candidatura, então é algo muito sério. Então, praticamente todas as nossas ações, elas foram contempladas, foram realizadas, e muitas ações que com a nossa energia, a nossa vontade de trabalhar, o nosso crédito junto aos deputados que verdadeiramente consideram e valorizam o Salgado Filho, nos ajudaram a trazer recursos e possibilitaram que nós fizéssemos além daquilo que estava no plano de governo. Uma meta nossa muito forte, que eu acho que dá o cabeçalho aqui, o título deste momento, desta fala, é que nós sempre procuramos pensar num plano que projete o município para o futuro, que leve o nosso município a atender às necessidades do momento, às necessidades presenciais, todos os serviços que são oferecidos na área da saúde, na área da educação, na assistência social, no setor de viação e obras, estradas. Mas a gente também se preocupou, Edivaldo e população da TV Tribuna que nos acompanha, em apresentar ideias que desse infraestrutura, tanto para a zona rural, para as nossas comunidades do interior, como para a nossa cidade. Então, nesse sentido, nós temos como meta muito forte continuarmos investindo nas políticas visando o desenvolvimento econômico, porque a gente entende que os serviços são essenciais e eles devem ser oferecidos com extrema qualidade. Mas a dignidade de uma pessoa, a dignidade de uma família, de um jovem, de um pai ou mãe de família, ela se dá à medida em que ela, através da força do seu trabalho, ela consegue então trazer o sustento para sua família. Nós conseguimos manter a população no nosso município e vivendo aqui com dignidade. E neste aspecto, Edivaldo, projetar o município para o futuro, visando o desenvolvimento econômico, nós podemos com muita felicidade dizer que nós não perdemos população ao longo desses 4 anos. Nós tivemos o ingresso de muitas famílias aqui no nosso município. E um dos pontos fortes é a questão da geração de emprego, que foi uma área que a gente investiu grande, dando incentivo para todas as indústrias já instaladas, todas elas, principalmente do ramo de confecção e de móveis também, receberam o incentivo, o apoio financeiro, inclusive, com máquinas em comodato, melhorias, ampliações, e que possibilitaram ampliar a oferta de emprego. Fizemos construções de novos barracões para abrigar empresas já existentes e atrair novas empresas. E o meio rural, que é sim um ponto muito forte do nosso município, a questão da nossa agricultura. É uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento da economia do nosso município. E aí nós desenvolvemos
grandes programas de incentivo para a agricultura, adquirindo equipamentos, fortalecendo as associações de agricultores já existentes, readequando geograficamente as que já existiam e criando novas, né? Todas as associações de agricultores receberam implementos, inclusive implementos novos, em condições. Criamos programas de subsídios de horas máquinas, através do programa Agricultura Mais Forte, onde o agricultor individualmente recebe estes serviços. Tivemos um projeto muito importante em implementação ainda, que é o Revits, onde nós contemplamos as propriedades que têm vocação para a produção do vinho, a uva em si, com recursos do governo do estado e mais recursos do município, para que a gente possa, neste grande projeto da nossa festa do vinho e do queijo, o desenvolvimento do turismo, de acordo com as realidades e as características do nosso município, fosse contemplado. Nós podemos também, com muita felicidade, dizer que, na medida das forças da administração e de acordo com a lei que permite, demos incentivo para um grande projeto que está em implementação, em funcionamento no nosso município, que é sim uma iniciativa de agricultores, de suinocultores, de avicultores, a cooperativa Coopenad, que a gente acredita muito nesta iniciativa empreendedora desses agricultores, e a prefeitura é parceira disso também. Entendemos que essa vai alavancar a economia do nosso município num curto, médio e longo prazo. Nós entendemos que projetos também que desenvolvem o município é investir na educação. Nós entendemos que a pessoa que tem formação, ela automaticamente tem capacidade, discernimento para tomar as melhores decisões na vida. Nós cuidamos muito, né, da saúde das pessoas. Nós investimos, digamos assim, milhões em exames, cirurgias, medicamentos, contratações de profissionais, e que acaba dando qualidade de vida para as pessoas, para poderem trabalhar, para poderem seguir o seu curso de vida. Por que eu faço aqui, Edivaldo, um resumo do que fizemos? Para dizer que, quando você faz a pergunta, o que pretendemos para o próximo mandato, eu digo para a população que o nosso próximo mandato, sendo eleito, juntamente com o Nilmar, com os vereadores do nosso time, nós faremos um mandato ainda melhor do que o primeiro. Por quê? Todas as ações que nós propusemos, implementamos, serão ampliadas e melhoradas, e muitas outras serão colocadas em prática. Por quê? Porque hoje o município está em dia, financeiramente, economicamente, então, com as contas sempre saudáveis. Nunca perdemos, Edivaldo, um recurso do governo do estado ou federal por não ter a contrapartida. Não teve um fornecedor do município de merenda escolar, de material de construção, de óleo diesel, de pneu, de oficina mecânica, que passou um dia do final do mês para receber. Ou seja, o nosso município tem crédito, o nosso município, como eu falei, tem saúde financeira. Outro destaque importante que a gente continua com o projeto na infraestrutura rural e urbana. Nós estamos avançando muito, e tínhamos um plano de governo de fazer um projeto contínuo de pavimentação na cidade, e estamos com este projeto em pleno processo de concretização. Ruas que nem ruas eram, hoje tem asfalto. E o grande sonho das nossas comunidades do interior: mantemos os 4 anos as estradas, salvo algum problema climático, com boas qualidades, e estamos com pavimentação de calçamento que aconteceram, recursos em caixa para implementar mais viação, estrutura de calçamento. Começamos com investimento em asfalto para o nosso interior. Prova disso é que já chegamos até a linha Bandeirantes. Nos dirigimos, agora temos para licitar nos primeiros dias asfalto, dando continuidade da Bandeirantes em direção à linha Tiradentes. Fizemos asfalto até a Vila Rural. Estamos muito próximos de licitarmos mais recurso para o asfalto da Vila Rural em direção à Concórdia.
Temos mais aproximadamente 2 milhões de reais para fazer asfalto na linha Quintino, em direção, então, onde a gente tem as vinícolas, temos produtores de avicultura, a própria agricultura, visando esta questão do turismo, porque temos ali as vinícolas e é uma região também muito produtiva. Então, são inúmeras as ideias, os projetos que serão detalhados, que estão no nosso plano de governo. E antes de passar aqui para o nosso vice-prefeito me complementar a ideia, eu coloco que os nossos moradores salgadenses vão receber o nosso plano de governo, que nós elaboramos para os próximos 4 anos, e a gente coloca nas primeiras páginas o que pretendemos fazer, o que pretendemos ampliar, melhorar, e na sequência nós prestamos conta de todas as ações, como falei antes, que foram realizadas, que estavam previstas, e aquilo que não estava previsto e a gente implementou. Então foram milhões em obras, equipamentos, renovamos todo o nosso parque de máquinas, uma frota de equipamento tudo renovado, barracões para proteger esses equipamentos e muita coisa com certeza ainda iremos implementar. Não é isso, Nilmar? Com certeza, né, prefeito? Acho que o projeto pro futuro, pro Salgado, é a continuidade, né? Então, demonstra que esse trabalho que foi intenso e executando melhorias aqui no município nos últimos 4 anos, né, dão credibilidade para a população acreditar e votar nessa dupla Volmar e Nilmar, para que com muita responsabilidade vão dar os rumos agora, ajudar a dar os rumos nos próximos 4 anos, né, sempre pautado nos bons princípios, né, acho que a gente sempre valoriza o bom uso do dinheiro público, né, sempre pautados no respeito, na justiça, na honestidade e na humildade. Acho que isso é um legado que a gente preza sempre, desde que com muita responsabilidade nos serviços a gente organiza com os secretários, né? E a gente pede sempre que esses princípios sempre tenham em evidência, que com certeza isso demonstra que a segurança que a população tem na nossa administração. Fortalecendo também a questão que o nosso prefeito colocou bem, acho que a questão do setor rodoviário, acho que é um princípio também da gente já implantou a questão das 2 patrulhas, né, que ficou durante esse período rodando pelo interior e continua, né, 2 equipes rodando todo o setor rodoviário, então uma em cada canto do município. Hoje, então, com certeza é uma continuidade que a gente vai estar nos próximos 4 anos mantendo essas 2 equipes, fortalecendo elas para que o nosso interior aí possa cada vez mais ter estradas melhores, né, e adequadas para o agricultor escoar a sua safra, né, e conforme as suas demandas. Obrigado, professor Volmar, obrigado, Nilmar. Recursos para o futuro, prefeito. Tem alguma prioridade junto ao governo do estado, junto ao governo federal, que é da dupla Nilmar e Volmar e Nilmar? Com certeza, Edivaldo, nós já estamos em alinhamento com muitos recursos, principalmente do governo do estado, porque o governo do estado, através do nosso governador, Ratinho Júnior, com o apoio dos nossos deputados estaduais, que de fato, né, trabalham diariamente conosco, a gente mantém contato com muita frequência, estamos com muitos recursos já encaminhados, para melhorar ainda mais, como falamos, a continuidade, né, deste projeto de infraestrutura, né? Nós podemos aqui destacar mais recursos, como falamos, para pavimentação, né, nas nossas comunidades do interior e também na cidade, né? Nós precisamos sempre dar a garantia para os moradores, o acesso, o escoamento da produção, a segurança para o transporte escolar, das pessoas se deslocarem para a cidade, da cidade para o interior. Então a gente assegura aí um recurso, vários recursos, porque são vários parlamentares, né, já dando esta garantia para nós, alguns já em processos de licitação, como falamos anteriormente. Além de tudo isso, nós temos também na nossa cabeça e recursos também já alinhados para mais investimentos visando a questão do turismo no nosso município, que é a ampliação dos espaços
para o Café Colonial, no nosso bosque municipal, é onde que a gente tem ali vários clubes de mães, e quando a gente fala em clubes de mães, nós destacamos aqui o excelente trabalho que a área da assistência social do nosso município realizou, com grandes conquistas, construção do CRAS, o Centro Dia do Idoso, que está em andamento agora, e é um recurso que a gente está colocando também, né, vai estar dando andamento nesta obra, mas falando lá, então nós precisamos ampliar aquele espaço para desenvolver mais atividades, inclusive não só por ocasião da festa do vinho, mas ao longo do ano também. E onde, né, prefeito, a administração atual e já investiu um número considerável de investimento lá, desde a revitalização de todo o bosque municipal, né, como a nossa população é testemunha, revitalizamos todo o bosque com pavimentação, né, e também a questão do palco, construção de banheiros, então toda a reforma dos 3 pavilhões, aonde hoje a gente consegue receber muitos visitantes, né, as famílias se encontram, a população do município se encontra lá, utiliza, e assim como vários moradores de toda a região, né, possam vir para o nosso município e visitar o bosque municipal, e agora também com essa busca desse recurso para ampliação do Café Colonial vai ficar cada vez melhor lá, né? E por falar no bosque municipal, Nilmar, é importante destacar que nós reformamos, né, os 3 pavilhões, toda a estrutura que estava construída, belíssimas estruturas que a gente inclusive enaltece, gestões que construíram isso lá atrás, há mais de 20 anos atrás, e que necessitava, né, de melhorias, e a gente hoje tem lá uma nova realidade, né? Construímos o palco, os sanitários e tantos outros investimentos. E virou um ponto de encontro das famílias, né? Lá a gente desenvolve as atividades natalinas, que a nossa administração, de fato, implementou, o Natal de Luz de Salgado Filho. Então, realmente é um espaço muito harmonioso, muito bonito, e que as nossas famílias, as nossas crianças se sentem muito bem. Eu te digo também, Edivaldo, que a gente tem recursos garantidos para o futuro, muito forte para investir ainda mais na questão da educação. Nós temos recursos garantidos para uma reforma total da Escola Jaci Maria Lopes, aonde a gente também hoje atende aproximadamente 300 crianças. Quando nós assumimos a administração, aquela escola atendia em torno de 170 crianças. Hoje ela já está com 299 crianças matriculadas frequentando, aproximadamente 300 crianças nesse período. Então veja o quanto que a nossa população aumentou no nosso município. Então a gente tem a reforma ampla daquela escola para ser feita, e o recurso já está garantido, conquistado, mais a contrapartida do município. Nós temos um projeto importante para manter e ampliar que, pela primeira vez ou depois de muito tempo que não acontecia, a gente distribuiu uniformes gratuitos para todas as crianças do 1º ao 5º ano e da educação infantil de 4 e 5 anos, e vamos ampliar esta oferta, né, para o próximo mandato. E além disso, está no nosso plano de governo, e a gente está alocando recurso para isso, do caixa do município, para um programa chamado A Minha Mochila, onde a criança vai receber a mochila escolar com os materiais escolares para o início do ano letivo, e mais, lógico, o calção, a camiseta, a jaqueta, a calça. Então, isso tudo traz a igualdade, traz a dignidade e assim por diante. Nós temos um projeto muito, eu diria assim, que vai alavancar o desenvolvimento econômico ainda mais do nosso município, e recurso já sinalizado. E aqui nós queremos, olhando no olho do eleitor salgadense, dar esta garantia. Temos já a indicação de 2 deputados federais que defendem a nossa administração, que defendem a nossa equipe, que vão nos ajudar a implantar no município de Salgado Filho um laticínio. Por que isso? Nós temos aqui uma produção leiteira muito grande, né? Nós temos um programa na agricultura de auxílio, orientação técnica, veterinária, inseminação artificial, que nós expandimos muito no nosso mandato, mas que
esta matéria-prima, o leite, nem sempre o produtor está tendo o retorno da sua atividade. E a gente entende que, se nós tivermos um laticínio aqui no município, automaticamente o produto da nossa propriedade poderá ser transformado aqui no próprio município. Aonde vai ser o ganho do nosso agricultor? Aquele valor no litro de leite em que ele recebe a menor por ter uma questão de frete para este leite ser levado para um laticínio em outra cidade, em outra região, sendo aqui no município, com certeza será maior a lucratividade das nossas propriedades. Então, o laticínio está no nosso plano de governo, temos recursos alinhados, estaremos já nos próximos dias visualizando uma área aonde que nós vamos precisar indicar na implementação deste grande projeto. Então, mais uma vez, a nossa agricultura vai ser contemplada, mas não só a agricultura, porque vai gerar emprego e vai gerar renda. Um outro grande projeto também, Edivaldo, ainda na linha dos recursos, é a questão da habitação, né? Aqui no nosso município. Muitas foram as vezes em que o prefeito Volmar, o vice Nilmar, vereadores da nossa base, buscamos recurso para a habitação. Chegávamos em Curitiba, Brasília, e a pergunta que nos faziam: tem área para construir? Não temos. E aí então nós voltamos para casa depois de alguns nãos, dá para dizer assim, por não ter a área, e trabalhamos. Adquirimos aproximadamente 19 mil metros quadrados, aonde vai dar aproximadamente 60 unidades habitacionais. Ontem a Coapar esteve aqui fazendo uns ajustes no nosso projeto, e aí então nós estamos com recursos encaminhados para essa finalidade. Os cadastros estão sendo feitos, as famílias serão contempladas. Por quê? Muitas famílias nossas têm o salário, têm o emprego, mas não têm o dinheiro para comprar o terreno e fazer a construção. E hoje, desta forma, com uma das modalidades, que serão 2 tipos de programas, ganharão o terreno e poderão financiar a sua casa. Então isso também é muito importante nós podermos destacar neste município para a nossa próxima gestão. Vivemos um tempo em que Salgado Filho, em gestões anteriores, vendia-se terreno, né? Leiloava-se terreno. E a administração do prefeito Volmar, do vice Nilmar e dos vereadores que estão conosco e que trabalham conosco e os nossos secretários, nós pensamos o contrário. Nós adquirimos bens para atender a nossa população. Então, a habitação também é um projeto para o futuro e que já está aí para se começar a concretização. Prefeito, voltando só no laticínio, recursos do governo do estado ou recursos do governo federal, Omar? Nós temos a indicação de emenda parlamentar, né? E é importante dizer aqui, Edivaldo, que não se trata de 500 mil reais, nem de 1 milhão. São vários milhões que serão investidos neste grande projeto. E o compromisso, então, que nós temos dos 3 deputados federais que trabalham conosco, é que cada um deles vai colocar um determinado valor para que a gente possa, então, executar esta grande obra. Correto. Obrigado, professor Volmar. Obrigado, Nilmar. Papel do vice-prefeito. Acho que é mais direcionado agora, né, Nilmar? Então, você já fez, né, 3 anos e 7 meses, 8 meses aí, o seu papel. Qual deverá ser o papel na próxima gestão do vice-prefeito Nilmar Reck, se for eleito? Acho que vai dar continuidade, né? Eu já pude relatar um pouco antes, na minha apresentação, a forma dinâmica de a gente trabalhar, né? O prefeito também enalteceu e parabenizou também a gente pelo trabalho. Eu sempre também agradeço e ele também pela oportunidade de junto estar trabalhando nessa equipe administrativa, formando essa dupla, no caso, né? E também pela oportunidade e também pela confiança, né? Da gente estar sempre, de ter confiado na gente e também sempre trocando ideia, informações, buscando, às vezes, confiando no trabalho da gente para fazer junto uma boa administração. Acho que o meu papel vai ser dar continuidade, né? A gente vai estar trabalhando novamente na administração, dando todo o suporte ao prefeito, né, aos secretários, enfim, a todos os colaboradores da prefeitura. Hoje a gente tem uma função diária na prefeitura
e isso faz com que a gente tenha informações também dos projetos, dos serviços, das obras, dos atendimentos para toda a nossa população, e isso é de suma importância. A gente gosta do trabalho bem feito, bem executado, e que a população seja bem atendida, e que nem como eu relatei antes, e que seja o bom uso do dinheiro público, né? Então esse acompanhamento diário acaba me deixando feliz, porque a gente vê o resultado acontecendo e assim mesmo a gente vê o bom uso do dinheiro sendo aplicado. Hoje a gente percebe que a administração se solidifica cada vez mais com a questão financeira, e com isso podendo investir em vários segmentos, né? E o papel da gente vai ser estar ali, juntamente com o prefeito, mas também buscando alinhamento político, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, né? Com os deputados, com as lideranças, né? Para fazer com que o nosso município cada vez possa ter mais renda, né? Ter recurso, para isso poder aplicar bem aqui no nosso município e a nossa população ser beneficiada. Posso complementar? Então, eu costumo dizer assim que o vice-prefeito, ele não pode apenas ter um título de vice-prefeito, né? Então, quando nós sentamos lá atrás e o Nilmar se disponibilizou a compor conosco, eu disse que ele seria, sim, não apenas uma retaguarda do prefeito, né? Ele tem toda a autonomia. Se o prefeito está presente, nós discutimos as questões, e se o prefeito não está presente num determinado momento, está em viagem, em busca de recurso, ou está num outro departamento, aquilo que é buscado no vice-prefeito, Edivaldo, ele tem total autonomia para tomar decisões, e assim será. Eu já vi exemplos em outros momentos em que o prefeito, um determinado prefeito da época brincava que quando ele saía de férias, ele deixava a caneta. Por isso eu peguei aqui a caneta na mão. Ele deixava a caneta, mas ele tirava o tubinho de dentro. Ou então entregava com o tubinho de tinta seco. Então adiantaria passar o cargo para o vice-prefeito se ele não tinha autonomia para comprar uma lata de tinta, por exemplo, para um setor? E com o Volmar e o Nilmar isso não acontece. Ou seja, na presença do prefeito as coisas acontecem, as equipes e os nossos 200 e tantos servidores têm suporte, e na ausência do prefeito, com o trabalho do vice, é da mesma forma, e com toda certeza assim será nos próximos 4 anos. Obrigado. Gostaria só de enaltecer também, né, que a equipe, formamos ali a dupla, mas nem sempre a gente tem só autonomia e digamos assim, a gente sempre tem... Aliás, tem autonomia, sempre agradeço por sempre ter autonomia de trabalhar, mas a gente sempre dá atenção aos demais membros da equipe. Tem membros de vereadores, secretários, né, vários simpatizantes da sociedade, onde a gente troca ideias, informações, e desse contexto a gente toma as decisões, né, juntamente com o prefeito, para fazer com que o nosso município se desenvolva cada vez mais. Vocês estão quase respondendo meu questionário. Equipe de governo. Próxima pergunta, professor Volmar, vice-prefeito Nilmar também. Então, nós lá atrás, né, no nosso momento que estamos vivendo agora, nós tínhamos vários partidos políticos compondo a nossa coligação, mas nenhum cargo da administração ele foi acertado com o partido A ou partido B. E isso nos deu uma tranquilidade de poder conduzir o trabalho durante os 4 anos, porque a equipe de governo, quando a gente fala dos cargos de secretários e diretores de departamentos, eles são sim e devem ser alinhados, né? Ao ter o alinhamento político e ser da confiança do prefeito, do vice-prefeito. Mas mais do que isso, é necessário que eles correspondam à função para a qual eles foram designados. Então, com isso, nesta mesma linha de trabalho, nós seguiremos para os próximos 4 anos, né? Os gestores das secretarias, todos eles têm autonomia para trabalhar, todos eles têm todas as condições orçamentária, financeira, ou melhor dizendo, estrutura de recursos humanos, máquinas, equipamentos para trabalhar. Então, sendo assim,
conseguem desenvolver um bom trabalho. Não sendo assim, não correspondendo, então, obviamente, como eu falei, a gente tem a liberdade para substituir. E procuraremos compor a nossa nova equipe, mantendo aqueles que têm a vocação para o setor que estão conforme a disponibilidade deles também, porque cada um tem a sua vida pessoal, particular, né? Com este mesmo princípio, né? Perfil de trabalho, resultado do trabalho para o bem da população e com toda certeza tendo a nossa confiança de diariamente olhar para o nosso plano de governo, fazer a devida avaliação e ver se aquele setor está dando ou não o resultado que a população merece e que nós nos propusemos a oferecer. Das coisas fortes que nós julgamos quando montamos a nossa equipe há 4 anos atrás, há 3 anos e meio atrás, no caso, foi a vocação, né, conforme o prefeito colocou, técnica, e em relacionamento à ligação com a sua área de formação. Então, a gente buscou cada secretaria ser complementada com as pessoas que eram formadas na área, ter um vínculo com aquele setor, já ter um certo período, ter assistido, trabalhado no setor, ter envolvimento com a sociedade desse perfil. Então, a gente percebeu que as escolhas foram corretas, né? Cada um pôde fazer a sua aplicação do seu método de trabalho, né? Sempre com a fiscalização do prefeito e do vice, que dão o suporte também, mas ao mesmo tempo que dão o suporte, fazem a parte fiscal também de orientação, né? E agora vai ser dessa mesma forma, né, prefeito, que vamos estar montando a nossa equipe, né? Buscando sempre as melhores pessoas. E a gente percebeu que o grupo político compreendeu dessa forma e também aceitou dessa forma bem consolidada. Relacionamento para com o Legislativo, prefeito. Olha, falar do Legislativo Municipal, tanto para o prefeito como para o nosso vice-prefeito, é algo que nos tranquiliza e nos dá uma facilidade para falar. Porque nós estivemos nesta função por muitos anos, né? 4 mandatos, 3 mandatos, e a gente tem um respeito muito grande pelo Legislativo Municipal, porque todas as ideias que o vereador levanta, ele não é uma ideia para o seu bem pessoal, ele está representando algum segmento da sociedade. E eu disse lá na posse, se eu não me engano, na posse ou numa reunião pós termos tomado posse lá no início do mandato, que a gente não queria vereadores bajuladores de prefeito. Não é porque nós tínhamos a ampla maioria na Câmara de Vereadores que nós queríamos vereadores que só aplaudissem as ações da administração. Nós queríamos e exigimos que os vereadores fossem fiscais, fossem pensantes, para propor ideias, para trazer sugestões e assim a gente crescer junto. Edivaldo, o prefeito e o vice não fazem nada sozinho. Não adianta nós colocarmos todo o recurso, corrermos para Brasília, para Curitiba, cuidarmos do orçamento do município, se nós não tivermos um time que trabalhe junto. E quando a gente fala desse time, eu falo dos aproximadamente 250 servidores de todas as secretarias, dos nossos secretários e dos vereadores. Então, o que eu poderia responder em relação a relacionamento com o Legislativo? Será, como foi neste mandato, um relacionamento respeitoso, exigindo que eles sejam vereadores que de fato representem os anseios da população salgadense, que pensem no bem comum e desta forma terão sim a voz dentro do executivo e nós estaremos juntos, abertos para atender os pleitos que eles apresentarem. Destaco também a importância de que o vereador ele é um agente político e aí então ele tem também a credibilidade de junto aos deputados que ele pediu voto, buscar recursos, dar esse suporte para o prefeito. Nós aqui na nossa gestão, todas as viagens que o prefeito, o vice-prefeito fizemos a Curitiba, a Brasília, sempre ou quase sempre a gente tinha a presença de um vereador conosco. Né? Não para ir passear, muito pelo contrário, porque não é confortável deixar a família em casa num domingo, voltar lá na terça-feira, na segunda-feira, passar 10 horas dentro de um carro, indo a Brasília ou Curitiba. Nós sempre tínhamos a presença do vereador, porque ele também tem uma voz lá junto ao governo, lá junto ao deputado,
para fortalecer as reivindicações. Então é dessa forma que nós continuaremos. Falando ainda de vereador, muitas ideias que nós, quando estávamos na função de vereador, apresentamos lá na Câmara, tivemos a oportunidade de, agora estando no Executivo, colocar em prática. Poderíamos elencar aqui, mas com certeza o tempo seria curto para nós colocarmos. Prefeito, participação do munícipe. Como vai atender, né, o munícipe de Salgado Filho, se eleito em 2024? Uma característica muito forte do professor Volmar e também do vice-prefeito Nilmar, como falamos, é estar junto com as pessoas, né? Eu fico muito feliz, Edivaldo, e hoje mesmo nós conversando com uma família, aliás, com 3 famílias que mencionaram a mesma ideia, de que o Volmar e o Nilmar, eles são pessoas igual sempre. Porque no tempo de eleição é muito comum um determinado candidato virar simpático, conhecer as pessoas, visitar uma família, dar o tapinha nas costas. E nós não, nós somos, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos, sempre a mesma pessoa, sempre com com o mesmo respeito com o cidadão. E nós entendemos, Edivaldo, que, por exemplo, os postos de saúde é a casa do povo. As escolas é a casa do povo através das nossas crianças, né? O setor rodoviário, onde é buscado o serviço, também. A prefeitura é a principal casa do povo, assim como a assistência social. Então é com este respeito, com esta, digamos assim, lealdade ao direito e à necessidade de cada cidadão que nós queremos trabalhar. Tanto o atendimento direto do prefeito, do vice-prefeito, mas exigindo que o nosso secretário, que o nosso servidor de todos os setores tratem o cidadão. Porque quem que paga o nosso salário? É você, cidadão, que vende o seu suíno, que vende o seu milho, o seu feijão, a sua soja, o seu leite. É você, comerciante, que vende no seu supermercado, na sua loja. É você, cidadão, que paga o imposto, que reverte em renda para o município, e é daí que sai o salário do prefeito, do vice-prefeito, do vereador, do servidor público. Portanto, é a obrigação do servidor, de nós que somos servidores pagos pela população, atender com o máximo de respeito e de resolutividade para com as necessidades da população. Agora mais para os dois aqui. Prefeito Volmar, vice-prefeito Nilmar. Papel da imprensa junto ao poder público. Acho que, Edivaldo, acho que é de suma importância a questão da imprensa, acho que na questão da divulgação, né, da transparência, isso preza, e nós prezamos muito também nesse mandato, né, valorizamos a imprensa e reconhecemos esse importante papel, que é de passar para o munícipe as informações de onde que está sendo os eventos que estão sendo promovidos, as obras que estão sendo executadas, os serviços que estão sendo elaborados pelos colaboradores em prol da nossa população e que envolve gasto público, né? E esse gasto público são devido aos impostos, conforme o prefeito colocou, de cada um de vocês, moradores, mas isso faz com que a população tenha credibilidade e acredite numa administração, porque visualizam através da imprensa todas essas promoções que a administração pública faz e que envolve que ali vai ser agregado, colocando suas despesas e fazendo seus pagamentos. Isso demonstra muito, né, assim como a questão da transparência, conforme eu coloquei, assim como a divulgação também dos eventos do nosso município, da paisagem do nosso município. Nós temos aqui grandiosamente uma festa do vinho e do queijo, onde nós temos uma população de 4.500 habitantes e que recebe anualmente, girando em torno de 50 mil pessoas. Graças a uma imprensa também que divulga, né, que leva para toda a região o nome de Salgado Filho, a imagem de Salgado Filho, e isso deixa com que outras pessoas tenham a vontade e o desejo de vir para cá no ano seguinte ou durante o ano, conhecer a nossa cidade. E cada vez mais esse dever, então por isso que a gente também agradece a imprensa, toda a imprensa, né, e que tenha o verdadeiro princípio de levar as coisas boas, criticar, a fazer os apontamentos quando necessários, para que a administração pública
possa dar um passo atrás se necessário e reconhecer e visualizar às vezes e em cima disso tomar as medidas possíveis e cabíveis, na verdade, quando é uma questão crítica, né, crítica construtiva, onde que junto promovem o desenvolvimento, na verdade, de toda uma sociedade. A imprensa, muito bem relatado e reconhecido pelo Nilmar, é a mesma visão que o prefeito Volmar tem. Ela é um veículo de comunicação, seja ela escrita, falada, televisionada, que chega a todas as pessoas, né? Nem sempre o cidadão tem a disponibilidade de tempo para ir na Câmara de Vereadores, assistir uma sessão, participar de uma audiência pública, ou mesmo procurar o executivo para buscar informações, mas a imprensa tem esse papel relevante de estar fazendo este elo de prestação de contas, né? Então a imprensa terá, como sempre teve, né, Edivaldo, todo o respeito da gestão do prefeito Volmar, do vice-prefeito Nilmar e de toda a nossa equipe, e temos, digamos assim, fizemos aqui um convite para todos os órgãos de imprensa que não se sintam de forma alguma desprestigiados pela administração, pelo contrário, se sintam acolhidos e se aproximem da administração buscando informações, buscando material, para que possam, assim, levar a verdadeira mensagem de forma imparcial de tudo aquilo que a população precisa estar informada. Então a imprensa para nós é um elo, é um braço direito para que as ações possam ser divulgadas, mas principalmente a prestação de contas possa acontecer aos ouvidos do nosso contribuinte. Nilmar, agradecimentos. Acho que agradeço, né, ao TV Tribuna em especial, né, por estar fazendo esse dia aí, aliás, essa tarde de explanação da questão política, né. Agradecimento em especial, primeiramente a Deus, né, que nos abençoa, que nos capacita, né, para o trabalho cada vez mais, a família, os amigos que estão sempre do nosso lado, apoiando, incentivando, a toda a nossa equipe de secretários, de vereadores, de colaboradores, né, de apoiadores do nosso governo também, do Estado, né, e nossos deputados estaduais, federais, que disponibilizam recursos para nós poder implantar melhorias aqui no nosso município, né. Agradeço também a todas as pessoas que acreditam e apoiam a administração do professor Volmar, do vice Nilmar, e que agora, durante esse período eleitoral, estão apoiando, estão nos recebendo em suas casas, sempre com muito carinho, com muita atenção. Quando é para fazer um apontamento de uma crítica construtiva, nós estamos sempre abertos ao diálogo também. A gente sempre pôde explanar durante todo o mandato que era dessa forma que a gente trabalhava. Algumas pessoas se sentem mais à vontade de chegar, conversar, outras nem tanto, mas agora durante o período eleitoral elas cada vez se solidificam cada vez mais, então a gente sempre reconhece e deixa aberto sempre ao diálogo. Então agradeço toda a nossa população por durante esses 3 anos e meio que estamos à frente pelo apoio de sempre, o apoio que estamos recebendo na eleição, e aproveito também para pedir o voto, né? Acho que é um momento de político, né? A gente está ali, estamos à disposição da nossa população para continuar mais 4 anos, juntamente com o prefeito Volmar, à frente do nosso município, e para que isso acontecer, nós temos que ter o apoio da nossa população. Então, no dia 6 de outubro, eu peço para a nossa população aí que votem para prefeito no professor Volmar e no vice Nilmar, né? Na nossa coligação também de nossa chapa de vereadores, tanto do PL quanto do União Brasil, e apoiem a coligação, né? Aliança por Salgado Filho, o trabalho continua e é 55. Professor Volmar, as considerações. Mais uma vez, Edivaldo, muito obrigado. Eu te agradeço imensamente, você que faz parte desta imprensa que nós mencionamos anteriormente e que fez um papel importante também, dando cobertura a todas as ações e aqui do nosso município. Eu agradeço ao nosso vice-prefeito que está aqui conosco e se dispôs a continuar este projeto pelo desenvolvimento do nosso município. Destaco mais uma vez
que o papel do vice realmente não pode ser uma figura apenas de fotografia, eu diria assim, mas tem que ter capacidade técnica, inteligência política, inclusive, respaldo da sociedade e ter um histórico, né, para compor junto com o prefeito. E o Nilmar, com toda certeza, é o melhor vice que o nosso município precisa para trabalhar junto com o melhor prefeito que o nosso município precisa. Eu agradeço a Deus também, é a luz da nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. Temos os nossos princípios cristãos. Valorizamos muito a questão da nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa vida do respeito ao ser humano. Então, muito obrigado, Deus, que caminha conosco sempre. Agradeço a todas as pessoas de todas as funções da nossa administração, que nos dão suporte e que estão conosco nesta caminhada. Eu agradeço aos atuais vereadores, os vereadores que permaneceram conosco firmes, representando o interesse verdadeiro da população e não o seu interesse pessoal, e que ajudaram neste processo de desenvolvimento e de sucesso do nosso município. Agradeço os 19 candidatos a vereadores e que farão a história junto conosco nos próximos 4 anos. Deputados estaduais, deputados federais, senadores, o nosso governador Ratinho Júnior, que olha por Salgado Filho de uma forma exemplar. Nós chegamos no Palácio do Iguaçu acompanhado pelos nossos deputados e as portas se abrem, os recursos vêm. A qualidade dos nossos deputados, eles realmente fazem a diferença. Não temos nenhum deputado que colocou apenas 50 mil reais no município. Todos eles, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E é por isso que o sucesso de uma administração acontece. Então, a nossa gratidão às famílias que tanto nos recebem com tanto carinho, com tanto respeito, ao longo desses 4 anos, agora nesta caminhada eleitoral, e que com certeza consolidarão, afirmarão a continuidade deste grande projeto. E para que a gente possa continuar, nesses projetos de sucesso, trabalhando por todas as áreas, melhorando a vida das pessoas, nós nos colocamos à disposição e pedimos o seu voto de confiança, votando no 55 para prefeito, professor Volmar e vice-prefeito Nilmar, numa aliança por Salgado Filho, porque o trabalho precisa continuar. Obrigado ao candidato a prefeito, professor Volmar. Obrigado também ao vice-prefeito, o Nilmar Rec, também candidato a vice-prefeito para a reeleição agora em 2024. Fica aí então a coligação, aliança por Salgado Filho, o trabalho continua. Coordenação do Sérgio Kohlenberg. Eu vou encerrando por aqui. Repórter Edivaldo Vargas, TV Tribuna. O mundo se liga aqui.